Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Tiago, capítulo 1. O tema central que consideramos para esse capítulo, o que Deus espera de nós nas provações. Tiago, ele era servo de Deus. O autor de Tiago, ele é o irmão de Jesus. Porque o Tiago, que era apóstolo, ele morreu muito jovem, foi o primeiro a morrer martirizado pelo rei Agripa I, que era neto de Herodes o Grande. E ele fala que servo do Senhor Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Nós sabemos que houve uma dispersão muito grande naqueles primeiros anos após a ressurreição de Jesus, mas nós sabemos que a perseguição mesmo se deu o Império Romano de forma acentuada já nos anos 70. Mas Tiago, ele vai falar aqui para nós nos benefícios das provações. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele aqui fala provações como sofrimento. Ele diz que nós devemos alegrarmos com o sofrimento, sabendo que a provação, que é sofrimento da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas o que é a perseverança? É continuar a crer em Deus, mesmo diante das dificuldades. Nós sabemos que todos nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Momentos bons, momentos ruins. Mas a perseverança é continuar firme, crendo em Deus, continuar cada vez mais acreditando em Deus, mesmo diante das adversidades. Ele vai dizer, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos, íntegros em nada deficientes. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui nesta terra, neste mundo, mesmo regenerados pelo Espírito Santo, justificados pela fé em Jesus e filhos de Deus por adoção, nós continuamos imperfeitos. Nós só vamos ter a perfeição um dia quando estivermos na glória com Jesus, no corpo glorificado. Mas ele vai dizer que para termos essa perfeição, para que nós não tenhamos nada deficientes, para que nós possamos resistir a essa provação, a esse sofrimento, e ser perseverantes diante dessas dificuldades, nós temos que obter sabedoria. Nós sabemos, meus irmãos, que a sabedoria é a arte de viver a vida em todas as áreas sob o domínio de Deus. E nós adquirimos sabedoria cultivando o temor ao Senhor, reconhecendo que Deus é o nosso Criador e a nossa total dependência de Deus. Assim que nós conseguimos sabedoria. Sabedoria não é a pessoa ter vários cursos superiores, ter doutorado, ter a PhD. Quantas pessoas têm tudo isso, mas vivem uma vida ímpia, uma vida sem comunhão com Deus, na embriaguez, no alcoolismo, na droga, não sabe cuidar da sua esposa, da sua família. Isso não é sabedoria. A sabedoria é aquela que vem do alto, que vem de Deus,
onde você é uma pessoa íntegra, uma pessoa honrada, uma pessoa que tem comunhão com Deus, pessoa que cuida da sua família, cuida dos seus filhos, tem uma vida dedicada ao Senhor. Essa sabedoria, ela só pode vir se for do alto, se for de Deus. Mas ele também diz que peça a Deus liberalmente e nada lhe impropera, ele seja concedida, porque quando Deus dá, ele não passa limpo na nossa cara. Deus dá, ele repete, repete, repete. Deus ele não vai fazer isso conosco, passar na nossa cara o que está repetindo, nos dando novamente. Peça, porém, com fé, certo? Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu não tenho que chegar para Deus, nem eu e nem você, dizer, Senhor, eu te peço porque eu mereço. Nós não merecemos nada, meu irmão. Quando o homem caiu, todos nós estávamos condenados à morte eterna, ao lago de fogo. Isso é o que nós merecemos. Mas Jesus, na sua bondade, graça e misericórdia, ele veio morrer em nosso favor e trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E agora nós temos a capacidade agora de se arrepender e ter fé em Jesus Cristo. E Jesus resolveu o problema do pecado. Se Jesus não tivesse vindo morrer em nosso lugar, nós estaríamos todos condenados à morte eterna. Mas o fato é que ele disse que como a onda do mar, nós sabemos que o mar, o vento durante um momento, ele dá da terra para o mar. E outro momento é do mar para a terra. Então fica nesse vai e vem durante o dia. E a nossa fé não pode ser claudicante, a nossa fé não pode ser assim. A nossa fé tem que ser firme. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Se nós tivermos uma fé vacilante, nós não vamos conseguir. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é ânimo dobre, meus irmãos? Ânimo dobre é como se fosse uma pessoa que ele tem, como tivesse duas almas, como fosse duas pessoas. Ora ele está animado, ora ele está desanimado. Ele não retém firme a esperança. Nós temos que ter firmeza. Mas ele vai falar que para você suportar as provações, você tem que buscar a sabedoria que vem do alto. Existem circunstâncias terrenas que são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade. Existia naquela época, nas primeiras igrejas, no primeiro século, a maior parte eram pessoas pobres, pessoas humildes, mas eram pessoas dignas. Se uma pessoa trabalha, é honesta, ele busca tudo, mas ela não consegue usufruir bens, ela não deixa de ter dignidade, ela tem dignidade sim, mas muitas vezes a pobreza é uma fonte de provação. Mas ele vai falar que o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com a sua ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, desaparece a formosura, e seu aspecto assim também murchará, rico em seus caminhos. Lá na época lá de Tiago, lá na Palestina, tinha essa erva, flor da erva. Diz que ela era uma erva que tinha um talo grosso. Ela secava rapidamente. Ela era usada para cozinhar, para fazer comida. Então você vai ver que o sol se levanta no seu ardente calor e a erva seca e cai. Então ele está falando aqui que, na realidade, o rico e o pobre, a pobreza e a riqueza não podem perder a confiança em Deus.
Mas ele vai fazer também da origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Bem-aventurado, felizes aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque, meu irmão, o que é que Deus quer de nós na aprovação? O que Deus espera de nós nas provações? Que nós estejamos firmes, confiantes no Senhor, sem titubear, sem deixar de reconhecer que Deus é o Criador, que Jesus é o Messias, que Ele veio morrer em nosso lugar, que possamos ir até o fim na confiança nele, morrer em Cristo. Isso é que Deus espera de nós. A aprovação é para o nosso crescimento espiritual. A aprovação nos fortalece, ele nos fortifica. É isso que eu digo que a aprovação é como se fosse um colégio, você faz várias provas. Quando você, no final de tudo, você terminou o curso, você é aprovado, você recebe um diploma. Esse diploma é o quê? Entrar no céu, é ter a vida eterna. Paulo compara assim. Receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. É assim que ele está falando aqui. Paulo dá alguns exemplos. Ele é muito prático no que ele diz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta atrai o mal e seduz. Então a cobiça, depois de ter concebido a luz, o pecado, e o pecado, às vezes consumado, gera morte. E é que Tiago está dizendo para nós aqui? Que você, muitas vezes, está numa situação difícil, e você tem uma oportunidade, e você é testado naquele momento. Se você vai cair, você é testado, você é provado. Essa provação é de Deus. Mas se você, naquele momento, se você, a concupiscência lhe trai, e você é tragado, e você cai, foi o desejo do seu coração, pela sua própria cobiça, que fez com que você caísse. Você pecou. Sabe, o pecado é a morte. E uma vez consumado, gera a morte. Então você vê que esse texto aqui ele não fala nem em Satanás. Ele fala que você é o responsável por isso. Né? Você mesmo é responsável por isso. Imagine você estar no local e chega uma moça jovem, atraente, ela busca lhe atrair e você fica firme, você é provado, você não cai. Mas se você cai, se você vai lá, você tem uma relação com essa moça, você caiu. Esse é o pecado. Esse pecado levou à morte. Então, muitas vezes vamos entender que a tentação, que a aprovação, ela vai te levar à tentação. Mas ele vai falar também da origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dávida e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? O próprio Deus, é nosso Jesus. As luzes aqui são os luzeiros que ele criou, o sol, a lua, as estrelas. De que não pode existir variação de sombra, de mudança. Ou seja, há essa variação de mudança, quando dependendo da sua posição com relação aos luzeiros, mas Deus é imutável, Deus não tem princípio nem fim. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra da verdade para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. A palavra de Deus, ela é precursora. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente
para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. A conversão de uma pessoa, o novo nascimento começa com a palavra da verdade. Começa com a palavra de Deus. E o Espírito Santo vem e convence do pecado. E você agora se torna a primícia, as novas criaturas. Você agora se torna filho de Deus por adoção, justificados por Deus Pai pela fé em Jesus. Mas ele agora vai dizer que tudo isso, ele vai agora concretizar tudo isso, dizendo que não basta você ouvir essas coisas. Saber essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É que quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós temos uma vida em comunhão com o Senhor, quando nós começamos a caminhada de fé, nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós recebemos o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, nós temos a capacidade de ter o controle emocional. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele vai dizer, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que ele quer dizer com isso? O que é que faz o nosso coração ter maldade? São os olhos e os ouvidos. É pelos olhos e pelos ouvidos que o nosso coração se enche de maldade. Uma pessoa cega, uma pessoa que não escuta, ela tem maldade no coração? Não, porque ela não escutou e nem ouviu nada. Mas quem escuta e quem ouve, o coração tem maldade. E ele aqui está dizendo o quê? Que é preciso. Ele está dizendo, despojar isso, retirar do coração, para colocar coisas boas. Portanto, despojando da impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra de Deus vai ser implantada no nosso coração, mas precisamos primeiro tirar a maldade que existe no coração, que é colocada com os olhos e com os nossos ouvidos. Tornai-vos pacientes. Lembra lá daquela parábola do semeador? Que eram 4 situações, 3 caíram em solo não proveitoso e apenas um foi aproveitado. E assim é conosco a mesma coisa. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Só ouvir a palavra e não praticar, não vai chegar a lugar nenhum. Mas Tiago, ele sempre gosta de dar a sua palavra e dar um exemplo. Assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você olha no espelho, você vai ver que você precisa fazer alguma coisa no seu cabelo, na sua barba, algum retoque, alguma coisa você precisa fazer nos seus olhos. E você olha e vai embora, e você vai e esquece. Ele assemelha se você ouvir a palavra de Deus e fizer a mesma coisa, de nada valeu ouvir a palavra de Deus. Porque você ouviu e não praticou, você não fez nada. Essa palavra ficou vazia. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, que é a palavra de Deus, e nela persevera, sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse é bem-aventurado no que realizar. Aquele que prospera, aquele que obedece à palavra de Deus é o que prospera. Porque o que escuta, mas não obedece, ele não prospera. Se alguém supõe religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã.
Se você se diz religioso, temente a Deus, vai à igreja, dá dinheiro na igreja, faz tudo, mas você sai de um culto, solta palavrões, não tem amor ao seu próximo, você não obedece a Deus, você está enganando o próprio coração, sua religião é vã. Mas Paulo conclui dizendo o seguinte: a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e a viúva nas tribulações. Quando Jesus veio, existiam os 10 mandamentos. Os 6 últimos de respeito ao amor ao próximo. E Jesus, ele transforma aqueles 6 mandamentos em amor ao próximo. Então, quando Jesus diz visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, ele está falando do amor ao próximo. Essa é a verdadeira religião. É você amar o próximo como você ama a si mesmo. E ele fala, guardai-se incontaminado do mundo. E agora ele fala agora do amor a Deus. Então, se nós amamos ao próximo como a nós mesmos e amamos a Deus de toda a força, todo entendimento, todo o nosso coração, essa é a religião que Jesus nos ensinou. O amor predomina na nossa vida. Então, esse livro de Tiago, ele nos fala de forma muito forte o que Deus espera de nós nas provações. Ele quer que nós sejamos fortes, que nós temos perseverança e que nós continuamos a crer em Deus, independente de qualquer circunstância. Que Deus continue nos abençoando.